E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar aqui no canal Biologia Minha Prova do tema espermatogênese. Esse tema é bem importante, você já tem que ficar aí ligado para assistir o meu próximo vídeo, que vai ser na sequência a ovulogênese. Então, junta essas duas aulas e você tem aí a gametogênese, um conteúdo bem importante que você precisa ficar ligado para as provas de vestibulares e também para a prova do Enem. Então, vamos lá falar sobre essa tal espermatogênese. Veja comigo, a espermatogênese, ela acontece em que lugar, professor? Nos túbulos seminíferos. Sim, é uma região que fica nos testículos, denominada túbulos ou canais seminíferos, beleza? Muito bem. O que mais? Quando que isso acontece? Em que momento da tua vida isso acontece? Você que é menino, em que momento isso acontece? Vamos lá. A partir da tua puberdade. Você que é menina, sabe que a tua gametogênese começa na vida embrionária. Já nós, homens, só começamos a produzir gametas a partir da puberdade, beleza? Então, aí já vai uma diferença importante. Outra situação também bem legal. Quais são as fases que compõem essa espermatogênese? Se liga aí, ó. A fase multiplicativa, a fase de crescimento, a fase de maturação e a fase de diferenciação. Bem importante frisar esse e, a fase de diferenciação. Por quê? Porque essa diferenciação ela não acontece lá na ovulogênese. Essa já é uma diferença, mais uma diferença entre a espermato e a ovulogênese, entre meninos e meninas. Beleza, então vamos lá. O que mais? Agora eu peço para você ficar ligado nessa tal célula de Sertoli. Aí tu vai dizer, mas professor, nunca ouvi falar na célula de Sertoli. Se liga aí. Veja só. Esta célula de Sertoli, como vocês estão observando aqui, está em destaque, ó, Sertoli, essas duas regiões mais com cor de rosa, essas duas células, elas abrigam a espermatogênese. Veja que aqui estas células espermatogônia que vocês estão vendo, ó, espermatogônia, o espermatócito primário, o espermatócito secundário, a espermátide e o espermatozoide, tudo isso aqui é a espermatogênese. E tudo isso está acontecendo dentro de uma célula chamada célula de Sertoli. Então, qual é a função mesmo desta célula de Sertoli? Ela dá sustentação à espermatogênese. Ela não é uma célula de linhagem germinativa, mas ela sustenta, porque nesta célula, é que vai acontecer a espermatogênese, ok? Óbvio, não vai confundir uma coisa com a outra. Se te perguntar de forma objetiva, onde que acontece a espermatogênese, tu responde canais seminíferos, beleza? Outra situação é diferente. Qual é a célula que dá suporte à espermatogênese, ok? Suporte físico, beleza? Aí tu responde células de Sertoli, beleza? Muito bem. Agora vamos a uma outra célula importante na espermatogênese. Essa aqui, ó. Essas são as chamadas células de Leydig. Vamos ficar ligados. O que uma célula de Leydig faz? Ela é responsável pela produção de um hormônio chamado testosterona. O hormônio testosterona é um lipídio. Este hormônio é um lipídio. Então se liga aí. Ele é o hormônio sexual, é o hormônio responsável pela definição das características chamadas de masculinizantes. Então, é a partir da puberdade que essas células de Sertoli, ou melhor, de Leydig, começam a produzir muito testosterona e aí nós começamos a produzir as características secundárias masculinizantes.
o corpo começa a crescer, o aparecimento de pelos, a voz começa a mudar. Isso são as características secundárias, porque as primárias a gente já nasce com. Uma situação também que eu queria que você ficasse ligado. Nessas células de Leydig, aí nós temos uma quantidade absurda de uma organela bem legal chamada retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque o retículo liso ele é responsável pela produção de alguns lipídios e também pela desintoxicação. Ele é encontrado em vários outros órgãos, enfim, outras células. Mas neste local em especial, ele tem um comportamento, esse retículo liso, na produção desse lipídio chamado esteroide, que é o hormônio testosterona. Anotou ali? Botou um post-it? Beleza. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abordar um pouquinho aquelas fases que eu falei para você agora há pouco, as fases da espermatogênese. Então, fases da espermatogênese, primeiro falamos em fase multiplicativa. Vamos colocar assim, ó, multiplicativa. Está dizendo, né? A fase germinativa, a fase multiplicativa. Por quê? É porque nesse lugar nós vamos ter muitas divisões chamadas de mitoses. E aí, o produto dessas divisões são células diploides chamadas espermatogônias. Então, é na fase multiplicativa, através de mitoses sucessivas, que nós vamos começar a produzir as espermatogônias, que são células diploides 2N cromossomos. Beleza? Muito bem. A segunda fase é a fase de crescimento. É na fase de crescimento que, devido ao acúmulo de substâncias de reserva, que essa espermatogônia não vai sofrer divisão a partir de agora, só vai aumentar de tamanho, atingir um certo tamanho, formando uma célula chamada espermatócito primário. Então, se liga no espermatócito primário ou de primeira ordem, porque ele é produzido a partir de uma espermatogônia que acumulou um montão de reservas nutritivas, cresceu e por isso chama-se agora espermatócito primário. Muito bem. Agora vamos para a fase de maturação. Até aqui, você observa tanto na ovulogênese quanto na espermatogênese. Como eu disse antes, na ovulogênese não há diferenciação. A diferenciação é algo que nos diferencia em relação ao sexo feminino. Mas vamos lá. A fase de maturação é quando o espermatócito primário, que é uma célula, aquela que cresceu bastante, se divide por meiose. Esta vai ser a meiose reducional, aonde você tinha um espermatócito primário 2N cromossomos, que agora vira duas células, N cada uma delas. E essas duas células se chamam, cada uma delas, espermatócitos secundários. Meiose 1, a meiose reducional, porque reduz o número de cromossomos de 2N para N, de 46 para 23. Beleza? Aí vem a quarta etapa, que é a diferenciação. É na diferenciação que nós vamos ter a segunda divisão meiótica, a equacional, onde as duas células chamadas espermatócitos secundários vão se dividir. Então, mais uma etapa da meiose, agora a meiose 2, dando origem a 4 células. Essas 4 células se chamam, todas elas, espermátides. E cada espermátide se diferencia, cada uma delas, dando origem ao espermatozoide. Aqui, nesta etapa de diferenciação, uma outra organela vai ser fundamental, que é o complexo de Golgi. Por quê? Porque através do complexo de Golgi, nós vamos observar a formação do acrossomo no espermatozoide, bem importante falar sobre isso, que é aquele capuz do espermatozoide, assim como também vai começar a armazenar ali no acrossomo muitas enzimas que vão ser depois utilizadas na etapa da fecundação para ajudar a digerir as primeiras membraninhas do ovócito secundário, que é o gameta feminino,
que são as membraninhas denominadas zona pelúcida e corona radiata. Bem importante. Vai ter uma pequena perda na hora da espermátide se diferenciar em espermatozoide, uma perda de volume, onde algumas organelas, como algumas mitocôndrias, se perdem. E outras que sobram ficam lá na peça intermediária do espermatozoide, que aí vão gerar energia e vão dar a capacidade de movimento ativo do flagelo do espermatozoide para ele ir na direção do gameta feminino para fecundá-lo. Olha que coisa magnífica! Então, tudo que eu falei para vocês até agora, vamos passar em um breve resumo através dessa última ilustração. Aqui nós temos, num primeiro momento, nós observamos as espermatogônias, que vocês podem ver aqui, em toda esta chave. Todas são células chamadas espermatogônias. Muito bem. Olha, observa bem. Lembrando que esse período é o período germinativo, né? E esse período germinativo é o período também chamado multiplicativo, aonde cada uma dessas células, cada uma delas por mitose vai se dividir, dando origem a várias espermatogônias que terão 2N cromossomos igual a 46. Então, por isso, germinativo ou então a fase multiplicativa, beleza? Muito bem. Logo depois vem a fase de crescimento. Então, agora você vai destacar assim, ó, é na fase de crescimento que aquela célula ali, que é a nossa espermatogônia, produziu aquela outra, que é o espermatócito primário. Lembra que ela vai crescer porque acumula substâncias de reserva. É neste momento que aquela célula chamada, vamos fazer uma divisão aqui, ó, chamada espermatócito primário, vai se dividir, dando origem a uma, duas células. Agora já com o número reduzido de cromossomos, porque aqui houve a meiose 1, que é reducional. E para baixo nós temos a formação das 1, 2, 3, 4 espermátides e depois a formação de 1, 2, 3, 4 espermatozoides. Então se liga aí, a partir de uma espermatogônia nós conseguimos produzir 4 espermatozoides, ok? Então, uma espermatogônia vai formar um espermatócito primário, 2 espermatócitos secundários, 4 espermátides e 4 espermatozoides. São células diploides, 2N cromossomos, a espermatogônia e o espermatócito primário. São células haploides. Os espermatócitos, que são 2 secundários, as espermátides e os espermatozoides. Beleza? Muito bem, não esqueça de se inscrever no meu canal, o canal Biologia Me Aprova. Dê, obviamente, aí um likezinho para ajudar na nossa formação do nosso canal e vamos embora. Vamos lá e já fica aqui o convite para você assistir o próximo vídeo aula, que é a ovologênese. Valeu, até mais, tchau, tchau.